Fala galera, beleza? E aí, quem fica com o cinturão até o final de 2018? E esse tipo de vídeo a gente já fez aí em anos anteriores, para quem não sabe como ele funciona. Eu e o André vamos conversar aqui sobre quais os campeões atuais aí do plantel do UFC fica ou perde o cinturão até o final de 2018. Obviamente no final do ano a gente vai fazer um vídeo retrospectiva, onde a gente olha para trás para esse vídeo e vê quem que a gente errou e quem que a gente acertou. Vamos ver se o nosso chute direcionado tá indo bem ou não no final do ano. E vamos falar agora de MMA masculino, começando pelo peso mosca. E no peso mosca a gente já tem uma confusão. A gente tem o Demetrious Johnson, que é o campeão do mosca, que provavelmente fará uma super luta contra TJ Dillashaw, que é o campeão dos galos. E a confusão é porque ainda não está claramente definido se essa luta vai acontecer nos pesos galos ou se essa luta vai acontecer nos moscas. Então a gente não sabe exatamente sobre quais cinturões a gente está falando em jogo aqui. De qualquer maneira, levando em consideração que ela aconteça nos mochos, o que pelas notícias até agora parece o mais provável, a gente tem o Demetrious Johnson como campeão e as principais ameaças para o seu cinturão, o Dillashaw e o Cejudo. A categoria dos moscas já está uma categoria complicada, já tem um tempinho, né? Porque ela já está completamente saturada. Demetrious Johnson já varreu ela, né? Já bateu o recorde aí de defesa de cinturão. Tá numa posição que ele precisa se arriscar um pouco mais. Então, apesar de eu achar que o Cejudo ainda assim pode mostrar alguma coisa, apesar da primeira luta dele ter sido um pouco decepcionante, né, que ele foi nocauteado no primeiro round. Eu acho que o Cejudo melhorou bastante como lutador, mostrou novas ferramentas, tem lutado muito bem, eu acho que seria uma luta diferente. Mas a luta que todo mundo quer ver e que de fato quer ver o Demetrious Johnson se experimentar vamos considerar então aqui, se o Dillashaw desce para a categoria dos moscas. E sinceramente, se ele desce, a gente vai ter que considerar, na nossa opinião, a gente conversou, é complicado não colocar o Demetrious Johnson como favorito. Ele vai estar na zona de conforto dele, não vai estar ganhando peso, vai estar rápido como ele sempre foi, e do outro lado o Dillashaw está cortando peso, né? Vai estar ali tendo um corte de peso envolvido ali, então eu acho que o Demetrious Johnson leva vantagem. Como a gente está falando do ano inteiro e muita água vai passar por debaixo dessa ponte, a gente tem na cabeça que mesmo que o Dillashaw vença o Demetrious Johnson, a expectativa da gente é que ele não permaneça na categoria dos moscas por vários motivos. Mas se ele não ficar, se ele ganhar o cinturão e voltar para os galos, inevitavelmente, pelo histórico do que vem acontecendo com o moscas, eu acho que o Demetrious Johnson ganharia de novo o cinturão. Então eu acho que ou o Demetrious Johnson vence ou ele vence na repescagem. De qualquer maneira, a gente acha que nosso voto é que Demetrious Johnson permanece como campeão dos moscas no final de 2018. Vamos falar então agora da categoria dos galos masculino, e como a gente falou nos pesos moscas, é uma categoria também que está passando por um probleminha, porque essa super luta entre o Dillashaw e o Demetrious Johnson, a gente não sabe onde ela vai acontecer, e vamos considerar então, já que a gente está falando dos galos, que o Demetrious Johnson que vai subir para enfrentar o Dillashaw que é o atual campeão dos pesos galos, e como principais ameaças ao seu cinturão, não é pouca gente, viu? A gente tem aí o Demetrious Johnson, obviamente, tem o Dominick Cruz, tem o Cody Garbrandt, tem o Jimmy Rivera, tem o Rafael Assunção e tem o Marlon Moraes. Um monte de pedreira aí pro Dillashaw descascar. O Demetrious Johnson provavelmente seria a primeira delas, é o que mais provável que esse seja o primeiro combate que ele faça esse ano. O Garbrandt ele já venceu, o Dominick Cruz ele já enfrentou, foi lutador, a gente até falou que se fosse pelas regras novas, talvez aí o Dillashaw levasse esse combate. Então são atletas muito complicados, ele tem muitas pedreiras, mas a gente falou que 6 nomes aí, eu acho, e o atleta não faz. O campeão não faz 4, 6 defesas por ano. Ele vai lutar contra 2, no máximo 3 adversários aí. Então eu acho que a vida dele fica um pouco mais tranquila para 2018. Um pouco mais tranquila, que ainda é caótica, né? Mas não deixa de ser difícil. Então é complicado essa situação, porque a gente tem grandes nomes aí. A gente tem um Demetrious Johnson possivelmente subindo para essa categoria. E eu vou deixar claro aqui, a gente sempre falou muito da personalidade do TJ Dillashaw, mas vou ser bem sincero, é um grande atleta e eu vou ter que dar o braço a torcer para ele esse ano. Eu acho que ele fez por merecer a maneira como ele venceu o Cody Garbrandt. A luta com o Dominick Cruz não foi uma luta simples para o Dominick Cruz. E levando em consideração que Marlon Moraes, Rafael Assunção, tem jogos ali até um pouco semelhantes desse aspecto, assim, eu acho que até o Dillashaw um pouco mais completo no geral. Enfim, eu vou dar o meu braço a torcer e acho que na categoria dos galos, eu acho que até o final de 2018, essa foi a decisão mais difícil que a gente tomou, ele vai ficar como campeão. Então ele termina 2018 como campeão dos galos.
Vamos falar do peso pena masculino, que temos como campeão Max Holloway, o havaiano que tá vindo bem demais aí, e a gente colocou como principal ameaça ao seu reinado, Frank Edgar. E aí você pensa, pô, mas e outros nomes? Vocês não estão considerando o resto da categoria dos penas, galera? E quem, galera? É o que o Holloway tá fazendo que está impressionando realmente. Ele já bateu o Aldo 2 vezes. E Aldo era o grande cara dessa categoria a ser batido e fez, desculpa, parecia até fácil a forma que ele venceu. Então a gente tem outros nomes aí que podem ser relevantes, fora o Edgar, que inclusive já está marcada essa luta, ela vai acontecer de fato. É complicado. Você pensa nos outros nomes aí, Cub Swanson, do Roy Choi, Chad Mendes, quando ele voltar, são nomes que um tá parado há muito tempo e todos esses jogos aí eu não consigo ver batendo de frente com tanta qualidade pro jogo do Holloway. Eu sinceramente acho que o Holloway, do jeito que ele tá, ele vai fazer história no UFC, eu acho que ele vai chegar muito longe e eu acho que vai dar trabalho. A gente colocou o Edgar como principal ameaça, até porque o jogo do Edgar é um jogo que pode ser estrategicamente ruim pro Holloway, né? Ele pode abafar, pode levar o Holloway pro chão, porque trocar contra o Holloway nessa categoria tá difícil de encontrar alguém que consiga fazer isso por 3 rounds na velocidade com o volume que o Holloway faz. Então, na nossa opinião, ao final de 2018, o campeão dessa categoria permanece sendo o havaiano Max Holloway. Vamos agora então falar da categoria dos pesos leves, que tem como atual campeão Conor McGregor, apesar de existir aí o Tony Ferguson como campeão interino. E as maiores ameaças para Conor McGregor, a gente tem aí o próprio Ferguson, a gente tem Khabib Nurmagomedov e a gente tem a pior das duas, né? Que ele basicamente não lutar. Essa pior das duas, na verdade, é o maior complicador da vida dele em 2018. A gente sabe que o Conor McGregor fez uma luta milionária, quase bilionária pro Floyd Mayweather, né? Em que ele ganhou muita grana na luta de boxe. E ele está repensando o seu contrato, discutindo isso com o UFC, porque por que ele vai fazer uma luta para ganhar alguns poucos milhões de dólares se ele pode ganhar dezenas de milhões de dólares? É essa a discussão. Então, enquanto ele está nessa briga com o UFC, ele não está lutando e o fato de não lutar pode fazer com que o UFC retire o cinturão dele. Então, nesse caso, ele perderia o cinturão. Se ele lutar, Tony Ferguson e Nurmagomedov, na minha opinião, principalmente o Nurmagomedov, tem um antijogo perigosíssimo que casa muito mal pro estilo de jogo do Conor McGregor, então ele realmente tem ameaças reais ao seu reinado aí nos leves. É uma categoria complicada porque tá faltando um pouco de respeito, né? Porque muita sacanagem com o Tony Ferguson, principalmente. Você tem um campeão saudável, o McGregor não se lesionou até hoje, e já tem aí quase 1 ano e 4 meses aí que ele não defende esse cinturão, né? A categoria está basicamente travada por causa disso. E eu já acho um absurdo você criar um cinturão interino quando tem um campeão saudável. Acho ainda mais absurdo o campeão estar saudável e esse cinturão interino, o campeão interino vai ter que defender esse cinturão, né? E o Dana White tinha soltado uma entrevista falando que a categoria tem que seguir em frente, que se o Conor McGregor não lutasse agora, ele iria perder esse cinturão. Mas na hora da coletiva de imprensa que ele falou que o Ferguson iria lutar contra o Nurmagomedov, ele não tirou o cinturão do McGregor. Então o McGregor continuou como campeão linear dessa categoria e ninguém sabe o que vai valer nessa luta aí do Nurmagomedov contra o Ferguson. Se vai ser o linear, se vai ser o interino, tá um incógnito até agora. Por isso que a gente tá falando que o maior risco pro McGregor é basicamente não lutar, porque se ele luta tem uma chance aí, pelo menos que existe essa chance dele perder esse cinturão. Mas é complicado, como o André falou, os outros dois são duas pedreiras gigantescas, são os melhores dessa categoria, e apesar de eu achar que o jogo contra do Tony Ferguson favorece bem o Conor McGregor, porque o Tony Ferguson é um cara que se arrisca demais e a mão do McGregor é muito pesada, McGregor já tá sem lutar em MMA há um bom tempinho, já tá sem um pouco aí de ritmo de combate, então eu colocaria o Ferguson de qualquer maneira como leve favorito nessa luta, e eu concordo com o André, contra o Nurmagomedov seria maior ainda esse favoritismo do russo, porque o jogo é pesadelo para qualquer lutador dessa categoria. A gente tem visto o que ele tem feito com bons strikers aí e não tem durado quase nada. Então, a gente acha, então por esses motivos, são muitas coisas contra o Conor McGregor, deixar claro que nada contra o Conor, a gente acha ele realmente um lutador excepcional, mas do jeito que está a situação, complica muito e ao final de 2018, a gente acha que Conor McGregor vai ter perdido esse cinturão.
Vamos falar dos pesos meio médios. A gente tem como campeão o Tyron Woodley e as principais ameaças para o seu reinado aí. A gente escalou aqui o brazuca Rafael dos Anjos, o ex-aposentado Georges St-Pierre e Colby Covington. Só para deixar claro, o Covington só tá nessa jogada aí porque tá lá em cima e pode ser que ele enfrente o Woodley até o final do ano, né? Mas Georges St-Pierre é um caso complicado, ele venceu aí o cinturão dos médios, depois meio que saiu fora, abandonou o cinturão, foi fazer uma cirurgia. A gente não sabe se ele vai voltar para a aposentadoria ou de fato vai voltar para a categoria original dele. E de qualquer forma, Rafael dos Anjos é com certeza dessa lista aí o maior risco que a gente tem para o cinturão do campeão esse ano, né? Lembrando que Tyron Woodley não defende cinturão tantas vezes assim no ano. Na verdade, a gente está tendo aí um certo problema com ele defendendo o cinturão e já tem um tempinho, né? Depois que ele fez as 2 defesas contra Stephen Thompson. Ele está tentando forçar uma super luta, tentou cavar aí com o Georges St-Pierre, não conseguiu. Agora todo mundo que vence para ele não fica impressionado e não sei se ele está enrolando para tentar curar o ombro dele ou o que está acontecendo, mas ele vai ter que enfrentar alguém e o Dana White já cravou que quer que seja o Rafael dos Anjos, que realmente o que o Rafael dos Anjos fez contra o Rob Waller foi realmente impressionante. Mas é complicado, eu não preciso gostar do Tyron Woodley para achar que ele é um cara extremamente competente no que ele faz. Ele é um cara muito forte, é um wrestler de berço, defende muito bem as quedas, conseguiu evitar aí as mãos, por mais chata que a luta tenha sido com o Stephen Thompson, ele conseguiu evitar a mão de um striker talentosíssimo por 2 combates, ainda que tenham sido muito apertadas ali. E é um cara muito bom em tudo que ele faz, além de ter um one punch knockout. É um cara que consegue apagar com um soco só. Ele é um cara muito perigoso, a realidade é essa. E, sei lá, eu quero estar errado, mas vendo o Rafael dos Anjos, lutava na categoria mais leve, ele não tem um porte tão grande assim quanto o Tyron Woodley, eu fico meio receoso e eu acho que vai ser complicado pro Rafael. Nessa luta aí, depois que o Rafael venceu o Rob Lawler, eu falei pro Lenner, cara, o Rafael chega lá, o Rafael tem condição de chegar lá. E estava bastante empolgado, principalmente pela inteligência com que o Rafael vem se aplicando nessa categoria. Ele está se sentindo bem mais saudável, está obviamente com mais facilidade de bater peso, não tem que cortar tanta coisa assim. E a gente achou que contra o Rob Lawler seria complicado, o Rob Lawler também tem mão pesada, né? Um cara que vai para cima com muita energia, ferocidade. E ele deu conta, eu fiquei muito empolgado, falei, vai dar, mas aí o Lenner me trouxe um pouco para a razão. A gente começou a avaliar o retrospecto, os últimos lutadores, os pontos fortes e pontos fracos de cada um, avaliando as táticas possíveis para cada um e as chances, no final das contas, a gente acabou colocando que o Tyron Woodley mantém o cinturão dele até o final do ano. Essa é uma parada que eu tive que deixar o emocional e a torcida de lado. E eu tô com muita vontade de estar errado em relação a isso, mas a gente acha que o Tyron Woodley vai chegar até o final do ano como campeão. Deixar claro que eu também tô torcendo muito pra gente chegar no final do ano, falar desse vídeo e falar, a gente errou e errou muito. Vai ser uma felicidade estar errado nesse caso aí. Vamos falar então agora da categoria dos médios, e a gente tem como campeão linear dessa categoria Robert Whittaker, e como as principais ameaças a gente tem 4 pedreiras aí, a gente tem Romero, Rockhold, Weidman e Jacaré. O Whittaker, ele iria fazer uma luta agora logo no início do ano aí contra o Rockhold, mas ele acabou, tá doente, né? Ficou doente aí, ficou fazendo tratamento, ficou afastado e vai ter um cinturão interino aí, então isso já desenha mais ou menos como é que vai acontecer ao longo do ano. A gente vai ter Rockhold contra Yoel Romero pelo cinturão interino. E a primeira possibilidade que a gente tem do Whittaker manter o seu cinturão é se ele não lutar, né? Ele pode ficar doente aí e só voltar a lutar em 2019. Enquanto isso, a gente vai ter um campeão interino e um campeão linear. Essa é a primeira coisa que pode acontecer. A outra é ele não vai certamente enfrentar esses 4 caras. Já era difícil enfrentar os 4 caras, principalmente estando em tratamento médico no início do ano. É muito provável que ele só faça uma luta. Então, ele tem chance de descartar as ameaças, o Weidman e o Jacaré logo de cara, simplesmente porque ele vai lutar só uma vez em 2018. É complicado realmente ele lutar, foi um problema sério de saúde que ele teve, foi noticiado aí pelo Dana White, inclusive que ele teve um caso aí de vida ou morte, mas já tem uma notícia agora falando que ele está se recuperando bem. Então, infelizmente, a gente não sabe quanto tempo vai ter essa recuperação, se ele ainda volta a lutar esse ano ou se ele consegue voltar, mas eu concordo com o André, ainda que ele volte, eu acho que vai voltar para depois do meio do ano, e depois do meio do ano, geralmente o campeão faz uma luta ali e fica um tempo curto para ele lutar até o final.
né? Então, eu acho que ele de fato vai enfrentar só o vencedor de Rockhold e Romero para unificar esse cinturão. E contra qualquer um desses dois, eu vou ser bem sincero, a gente conversou e a gente acha sim que o Whittaker tem competência para bater tanto o Romero, como já bateu o Romero na decisão, como também tem competência para bater o Rockhold, ele tem jogo para isso. Então, a gente acha que o Whittaker fica como campeão até o final de 2018, seja lutando, seja não lutando. Vamos falar da categoria dos meio pesados, que tem aí como campeão Daniel Cormier. A gente tem como principal ameaça ele o Gustafsson. Ele teria uma outra ameaça que o Ozdemir, mas ele já fez essa luta agora no início do ano e já varreu essa ameaça para debaixo do tapete. Tá uma categoria também que vai ter uma super luta, né? Para quem não sabe, o Daniel Cormier já tá certo que vai enfrentar o campeão dos pesos pesados, Stipe Miocic. Então, enfim, não vamos considerar isso aqui neste momento, vamos considerar que Daniel Cormier fica na categoria dos meio pesados e segue até o final do ano nela. E com isso em mente, a gente tem que levar em consideração que existe sim o Gustafsson e de fato ele é um cara que pode sim fazer frente ao Daniel Cormier, né? Cormier que já bateu vários dessa categoria, né? Já bateu o Anthony Johnson 2 vezes, é um cara que ele e o John Jones já praticamente varreram todo mundo, não tem tantas ameaças assim sobrando, e na minha opinião a única que possa repetir, que de fato eu sinto uma dificuldade ali, que possa haver uma dificuldade por Cormier, é o Gustafsson, porque a primeira luta deles foi uma guerra, né? Foi uma luta apertadíssima, foi, segundo o Cormier, uma das lutas mais difíceis da carreira dele, então não dá pra gente subestimar o sueco. Então se o Daniel fica lá, vai ter realmente uma pedreira pela frente, e o próprio sueco tá revoltado, porque ele achou que essa chance seria dele agora, mas ele o Stipe Miocic acabou furando fila, né? Ele deu mole, na verdade, né? O Gustafsson deixou o Ozdemir passar na frente dele e aí perdeu o lugar e agora tá chorando. Vai ter que esperar. Do ponto de vista de venda, a luta do Cormier, que é um ex-peso pesado, contra o Miocic, que vende muito mais, TUF, enfim. Desse ponto de vista, o negócio falou mais alto e o Gustafsson vai ter que esperar. Então a gente tem duas possibilidades aí. A gente tem o Cormier não lutando nos meio pesados esse ano, porque ele pode simplesmente fazer essa luta contra o Miocic e não dá tempo dele fazer um outro camp para lutar ainda esse ano. Ou ele pode fazer uma luta, e nesse caso eu acho que o Gustafsson é o primeiro da fila e é uma ameaça real pro reinado dele. Mas o nosso ponto de vista é que, tendo luta ou não tendo luta, o Cormier mantém o seu cinturão. Ou seja, se tiver a luta contra o Gustafsson, ele vence, ou se ele não lutar esse ano porque fez apenas a luta contra o Miocic, ele continua como campeão dos meio pesados. Vamos falar agora então da categoria dos pesos pesados, que tem como atual campeão Stipe Miocic, que é um campeão aí que bateu o recorde de defesa de cinturão da história do UFC, e tem aí como principais ameaças Daniel Cormier, Velasquez e Verdun. A gente não tá falando do Ngannou, porque o Ngannou já lutou com ele esse ano e acabou sendo derrotado. A primeira ameaça ele já varreu para debaixo do tapete também, então tá mandando bem demais o Miocic. Ele pode, a próxima luta dele vai ser com o Daniel Cormier, né? Já tá fechado aí que eles vão fazer um TUF, então essa é uma ameaça que já tá concretizado. O Miocic ele luta 3 vezes por ano em média, e luta bastante para um campeão, então ele vai fazer essa luta com o Cormier. Então mais uma dessas ameaças aí, passando pelo Cormier, ele ainda teria que enfrentar no ano para manter o seu cinturão. Mas ele tem mandado bem demais e despachando todo mundo com nocaute no primeiro round. A única mudança estratégica ele fez aí contra o Ngannou, e no final da luta ele até falou assim: olha o tamanho desse cara. Ou seja, ele realmente é um cara que estava pensando no que estava fazendo. Ele fez uma belíssima luta. O retrospecto do cara é impecável. E é muito difícil a gente pensar nele não sendo favorito para esses combates. É complicadíssimo, e só para deixar claro aqui para vocês, enquanto a gente viu as nossas opiniões aí do meio pesado e falou: ué, mas vocês não estão considerando que, por exemplo, o Cormier vença nos pesos pesados e acabe ficando por lá e etc. Galera, a gente não considerou por 2 motivos. A gente queria primeiro fazer um cenário ideal dos meio pesados para a gente conseguir opinar, obviamente, lá, né? E a outra é que a gente acha que o Miocic é favorito em cima do Cormier, né? Cormier já não luta nos pesados já tem um tempo, é uma categoria que ele ficaria mais lento, enfim, tem vários aspectos que a gente vai abordar no momento do combate, mas a gente acha que Miocic merece o respeito pelo que ele está fazendo. E isso a galera tem que entender, né? O que ele fez até agora é, no mínimo, lendário para os pesados do UFC. Você pode não achar ele um dos maiores de todos os tempos, isso aí é direito seu, mas dentro do UFC ele é material lendário. Só ele conseguiu defender esse cinturão 3 consecutivas, e as pessoas que ele vem vencendo demonstram a qualidade dele como lutador.
de Cigano, Verdun, Overeem, Ngannou agora, quando todo mundo achou que ele ia ser morto pelo Ngannou. Então só falta o Velasquez nessa equação aí, né? Eu acredito que, fora essa luta aí do Cormier, se ele passa no Cormier, eu acho que ele faz mais uma, como o André falou, 3 vezes é geralmente o máximo que ele luta, né? Eu não duvido que ele faça 4, mas eu acho difícil. Eu acho que vai acabar sendo o Verdun novamente. E pela primeira luta, eu acho que o Verdun vai vir um pouco mais cauteloso, mas ainda assim, novamente, é muito complicado tirar o que o Stipe Miocic está fazendo com todo mundo e a qualidade dele como lutador. Então, pra gente, Stipe Miocic termina o ano de 2018 quebrando ainda mais recordes e ainda como campeão dos pesos pesados. Vamos agora então fazer um resumão aqui pra galera saber aí quem que a gente acha que fica e quem acha que perde até o final de 2018. Pra categoria aí dos moscas, a gente acha que Demetrious Johnson fica com a cinta até o final do ano. Na categoria dos galos, a gente acha que o Dillashaw fica com a cinta até o final do ano. Nos penas, Holloway fica como campeão também. Nos leves, Conor McGregor, a gente acha que ele perde até o final do ano. Nos meio médios, a gente tem Tyron Woodley e a gente acha que ele fica como campeão. Nos médios, Robert Whittaker e a gente acha que ele também fica como campeão. Nos meio pesados, Daniel Cormier também fica como campeão. E o peso pesado, Stipe Miocic, que também fica como campeão. Quase todo mundo fica como campeão na nossa opinião, porque os campeões geralmente estão bastante fortes aí. A gente também fez esse vídeo falando do MMA feminino. Se você não viu ainda, clica no i, vai estar aqui pra você o link pra ir direto pra esse vídeo. E se o vídeo do MMA feminino não tiver ainda aí, se inscreve no canal que quando o vídeo sair, você vai ser notificado.